Galera, vamos começar uma parte da matéria que é muito legal. Acho que se a gente usar as duas aulas para avançar nessa frente, vai ser bem legal, que no final da aula a gente vai ter chegado a um ponto bem interessante que vai nos permitir entender de uma forma bem legal como é que essa lâmpada brilha, o que estão fazendo aonde para a lâmpada brilhar agora. Aqui, eu aperto o interruptor, a lâmpada brilha. Gira a torneira, o chuveiro, se for elétrico, esquenta a água com alguma coisa que está acontecendo no instante daqui, né? Como pode essa energia fluir pelo fio e sair lá da hidrelétrica, da termoelétrica e aparecer no meu chuveiro, aparecer na minha lâmpada? Tudo começa com magnetismo. Vários tópicos interessantes para a gente revisar, para a gente entrar no clima aqui quando o pessoal que resistiu à chuva está chegando. Imagina um ser humano investigando diferentes tipos de rochas para ver se descobrir diferentes tipos de metais, e de repente descobre um tipo de rocha muito esquisita que parece gostar muito dos metais, amante dos metais, aportuguesando a palavra originária do francês, ímã. Uma rocha que é um ímã. Vocês conhecem desde pequeno o ímã? Ele gruda na parede não, na geladeira, em alguns metais, mas não gruda na parede, aparentemente não gruda no vidro, aparentemente não gruda no alumínio, não gruda no meu corpo, mas o ímã gruda em algumas coisas. Quando eles descobriram esse ímã natural, que na verdade hoje a gente chama de magnetita, que na verdade é um óxido de ferro, uma ferrugem, óxidos F3O4, então tu vê, né, a forma molecular da magnetita. E essa rocha, ela apresentou uma característica absurda. Pendurando esse tipo de rocha pelo seu centro geométrico no barbante, ela oscilava um pouquinho e daqui a pouco tu percebia que ela estava apontando para o polo norte e para o polo sul do planeta. Como pode a rocha, uma coisa inanimada, saber onde é o polo norte e onde é o polo sul do planeta Terra? Denominando de polo norte a parte que apontava para o polo norte e denominando de polo sul a parte da rocha que apontava para o polo sul, uma outra coisa curiosa acontecia. Pegando dois pedaços de magnetita e denominando seus polos, tentando aproximar o polo norte com o polo norte, ocorria repulsão. Polo sul com o polo sul, repulsão. E os opostos se atraem. É a lei de Dufay. Outra coisa muito curiosa é que mesmo cortando esse pedaço de rocha no meio, continuava existindo o polo norte e o polo sul. E não importava o quão pequeno era o pedaço de ímã, continuava com o polo norte e o polo sul. A este fenômeno se chamou inseparabilidade dos polos magnéticos, nome justo. A única explicação para o ímã, a parte do polo norte do ímã ser atraído pelo polo norte geográfico da Terra, aproximadamente, é porque no polo norte geográfico existe o polo sul magnético, não exatamente no mesmo local, mas próximo. Então o vestibular pode te cobrar essa noção de que a Terra é um grande ímã, só que próximo do polo norte geográfico existe o polo sul magnético, próximo do polo sul geográfico existe o polo norte magnético. É o magnetismo terrestre. Maria Curie, filha de pais prodígios na ciência, descobridores dos mecanismos da física nuclear, usada desde bombas atômicas à geração de energia. A filha continuou brilhante como os pais e descobriu, estudando magnetismo, que cada substância, a partir de uma certa temperatura, tinha suas propriedades magnéticas alteradas. Ela não entendeu por que isso acontecia, mas ela documentou. Essa temperatura acima da qual a propriedade magnética alterada é chamada de ponto Curie. Weber deu uma explicação legal para esses fenômenos. Ele dizia que em toda a matéria existem ímãs elementares. E esses ímãs elementares podem se alinhar ou se desalinhar. E aí ele explicou por que existia a inseparabilidade dos polos. Ele explicou por que existia o ponto Curie. Afinal, com o aumento de temperatura, as moléculas ficam mais agitadas. E como cada molécula é um ímã elementar, Weber não sabia desse detalhe, porque ele é anterior a 1900, ele não sabia do modelo atômico moderno, então ele desconfiava que tinha pequenos ímãs espalhados pela matéria. Ele não tinha percebido ainda, né? Ele não sabia que são os átomos desses pequenos ímãs elementares. Então Weber, com a explicação
magnéticos tanto do Polo Norte quanto do Polo Sul. Ferro é o exemplo que jamais pode esquecer. Níquel e cobalto são outros dois exemplos famosos. Materiais paramagnéticos são fracamente atraídos por polos magnéticos, seja Polo Norte, seja Polo Sul. Na janela, dois exemplos, o vidro e o alumínio. Quando criança, tu achava que não atraía, mas atrai sim, só que é muito fraquinho. E tem materiais que são repelidos fracamente por campos magnéticos. Os materiais diamagnéticos. Ouro e prata são dois exemplos que eu decorei. Foi dar uma aula de circuito elétrico, levou uma bússola. Estava incomodando a bússola no bolso. Para não parar a aula, tirou a bússola, colocou do lado da mesinha e continuou com a aula de circuito elétrico. Liga a corrente elétrica, desliga a corrente elétrica. Ele percebeu que ao ligar a corrente elétrica, a bússola se perdia. Ao desligar a corrente elétrica, a bússola voltava a apontar para o norte. Logo ele concluiu, a corrente elétrica está gerando um campo magnético. Podemos generalizar mais especificamente cargas elétricas em movimento. Corrente elétrica é isso, né? É cargas elétricas em movimento. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. E aí começa a aula de hoje. O eletromagnetismo. Antes nós achávamos que o magnetismo e a eletricidade eram coisas distintas. Mas a gente começou a perceber que não, eles são relacionados. Agora sim é a parte nova. Para começar o eletromagnetismo, a gente só tem que aprender a calcular campo magnético gerado por corrente elétrica em três situações clássicas: fio reto e longo, espira e solenoide, mais conhecida popularmente como bobina. Vamos estudar então essas três coisas do eletromagnetismo.